Bom dia! Bom dia! Tô com a minha tranqueirinha aqui em cima da pia hoje, ó. Aniversário da minha tranqueirinha. Tranqueira. Lá, tá. Felita. Felita. Foco, filha. Foco. Parabéns. Yay! Ela, gente, ela é muito divertida. Ela não para. Eu tava dormindo até agora, na verdade. Eu tava... É assim, ela pra sair da cama preguiçosa e ela vai se derretendo pra fora da cama. Cara, é divertidíssimo. Ela é uma coisa assim que veio... Toda vez que eu tô tensa, fazendo um monte de coisa assim, um monte de coisa pra fazer, pra arrumar, não sei o que, tá? Ela começa a pular na minha frente. Uma unicórnia, total. Tipo assim, humana, não vamos esquecer que é pra gente se divertir, humana. A gente veio pra cá pra isso, humana. Humana, ó, tô aqui, humana. Vem se brincar comigo, humana. É demais, gente. Ela veio totalmente fora de contexto pra minha vida. Fui visitar uma amiga que mora na Holanda, que tava aqui no Brasil. Na casa da mãe, a mãe tinha resgatado uns gatinhos, porque estavam morrendo na chuva. Nesse dia eu fui visitar. Tipo, sabe quando você vai numa festa de criança, quando tinha, vou falar a minha idade agora. Oi, má! E daí a gente voltava com um peixinho na mão. Ou pintinho, né? Tinha peixinho ou pintinho. Eu voltei com uma gata pra casa. Mais ou menos esse esquema. Mas hoje eu tô aqui pra falar com vocês de outra coisa, gente. Tava fazendo espelho meu hoje de manhã. Momento salame, peraí que eu... Um registro. Fazendo espelho meu hoje de manhã. E a gente tava falando de medo. Bom dia, Van! E a gente tava falando sobre medo. Um tema assim bem light, né? Não é um tópico que ninguém fale, né? É uma coisa assim que ninguém fala. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo de não sei o que, tenho medo de não sei o que lá. Ninguém tem medo, né? Todo super-homem, Mulher Maravilha, né? E daí foi pro tópico. Não vou entrar em medo hoje, tá? É que eu vou trazer um outro tópico. E esse barulho é a tranqueira brincando com o plástico aqui, tá? Tá comendo plástico. Aniversário dela eu vou deixar, tá, gente? A gente foi pro tópico, quando começou a falar de medo, nos casos, a gente foi pra medo de escuro, não sei o que, nos casos tal. E daí vieram o quê? Entidades. Ai, o tópico que eu amo falar, gente. Amo falar de entidades. É tão gozado isso, né? Que quando eu era pequenininha, vou começar quando eu lembro de ter tido medo, na verdade, né? Eu dormia com abajur. A vida inteira eu dormi com abajur, com televisão. Meu pai desligava a televisão depois que eu já tinha dormido. Bom dia, Adri! Porque eu tinha medo de escuro, né? Nunca gostei de escuro. E não era só de fantasma que eu tinha medo, acho eu, né? Eu acho que eu tinha mais medo de ET. Né? E eu tinha medo de um monte de coisa. Não sei de onde surgiu, se eu peguei da minha mãe, se falaram pra mim. Não interessa de onde veio isso, né? E tinha medo de gato. Não tinha medo não, tá, gente? Tinha pavor de gato. E daí a gente tava falando hoje no espelho meu o quanto que tudo isso eram potências escondidas, né? Porque medo de fantasma, cara, eu nunca assisti filme de terror, de fantasma, de esses Fred Krueger da vida, nunca assisti, tá, gente? Acho que quando eu tava namorando, ele assistia e talvez, eu acho que eu dormia do lado, ó. Mas nunca gostei de assistir, porque sempre me trazia mais medo, angústia, sei lá, acho que meu corpo falava que aquilo era uma mentira, na verdade, né? O meu corpo já me avisava que aquilo não era real. Só que a gente vai comprando, né, que o que tudo é falado sobre fantasma, sobre isso, sobre aquilo. E, gente, o que a gente mais escuta, assim, é de criança que conversa com os anjinhos da guarda. Criança que... O meu irmão, minha mãe... Eu sempre escutei isso, mas eu sei que essa é o jeito que eu recebi a história, tá? Não necessariamente seja essa a história. Mas diz que... a minha mãe conta que o meu irmão...
ele tinha os amiguinhos dele, né? Que todo mundo fala os amiguinhos imaginários, que é como a gente conhece nessa realidade, eu acho fantástico. E disse que ele falava assim, que minha mãe perguntava com quem que você tá falando. E ele falava assim, com aquela menino, sei lá, não lembro o que era, que acabou de entrar na parede. Não, tava falando tchau. Como pode ser mais divertido. E o que acontece? As crianças, elas conversam, numa boa não, com os fantasmas. Adoro essa palavra, gente. Com as entidades. Sempre conversaram. Bom dia, Pri! Com anjinho, com entidades, com tudo que a gente definiu como fantasma, com não sei o que, não sei o que. Daí os adultos que já compraram tudo isso, já assistiram todos os filmes e não sei o que lá tal, essa criança tá vendo, imagina, a criança tá vendo a menina que entrou na parede agora, não, isso daí pode, gente, não pode, e começa a falar assim, não, filho, isso não existe, isso não é verdade, isso não sei o que. Deu, batia, acho que alguma coisa errada, Van. Isso não é verdade, fantasma não existe, é tudo invenção e não sei o que, não sei o que tal. E a gente começa o quê? Batia altos papos. Cara, eu dava aula, gente, e sério que eu brincava sozinha, eu me divertia, né? Então, o que a gente já sabia sobre isso? E quanta potência a gente tinha conversando com as entidades. Mas aí a gente tem tanta definição do que é fantasma, né? Porque anjo pode. Anjo da guarda, proteção, não sei o que é tão... Mas fantasma são tudo entidade, gente. E é isso que eu vim conversar com vocês. Nossa, era outro tema hoje. Como pode ser mais divertido? Era outro tema. Mas tudo bem, quem sabe eu volto hoje. Acho que as entidades falam assim, vou falar da gente hoje. E o quanto a gente bloqueou essa nossa potência de conversar com as entidades, com os fantasmas, seja lá de como você chama, porque a gente foi comprando crenças, né? Primeiro na igreja católica, eu nasci no catolicismo, fui batizada, fiz até crisma. Bati altos papos com as entidades, eu adoro isso, gente. E cresci na igreja católica, mais ou menos, até a crisma fui eu mesmo, e eu gostava, tinha no grupo de jovens, não sei o que, não sei o que lá tal, era divertido, eu ia pelo grupo de jovens, não pela religião em si, eu sei muito pouco, assim, hoje, cognitivamente, nossa, eu não lembro de nada, não lembro de ter lido a Bíblia, e acho que não li mesmo, e aí tinha assim, no catolicismo não existe fantasma, até tem os anjos da guarda, a gente traz os arquétipos de Maria, mas eu não sei se existe, como que é trazido. Agora me deu até um chute assim na igreja católica, como é falado disso. Acho que é só da lembrança do que era, da potência dos santos e não sei o que lá, mas não que exista como fantasma. Me veio agora. Bom, tudo que isso traz à tona. E depois eu saí do catolicismo e fui pra onde? Pro espiritismo, que é geralmente o primeiro, principalmente naquela época a gente não tinha tanta opção, não sei o que tal, foi quando eu era adolescente, que eu descobri que eu tive um irmão que morreu nos braços da minha mãe e aquilo não fazia sentido pra mim nenhum, tipo, Deus tirou essa criança do colo da minha mãe, não faz sentido, e fui procurar outras coisas, não sei o que tal, entrei no espiritismo, que é o primeiro que fala de reencarnação. E trouxe muito mais resposta do que eu estava tendo na igreja católica, pra mim fez muito mais sentido. E daí você entra no espiritismo, tudo é obsessor, né? Ai, tá com obsessor e tem que encaminhar, tudo encaminhar. Como que eles chamam os espíritos? Encaminhar, não sei o que, não é pra ficar aqui, bababi, ou obsessor, isso é o que eu lembro, tá, gente? Não necessariamente o que é pregado, mas é o que a minha história, como aconteceu ali, tá? E a gente vai criando cada vez mais medos, né? O obsessor, ele tá aqui e ele fica, o encosto, aí já é de outros, né? A gente escuta tanto gente que tá com encosto, né? Tá com encosto e quebrante, gente que faz trabalho e traz entidades como Exu. E, gente, Exu é uma puta contribuição que por muito tempo eu tive vários pontos de vista sobre a definição de Exu. E
Aí, um belo dia, quando eu entro em Access, o que acontece? Aprendo que tem uma classe de conversando com as entidades. Gente, não era esse o tópico hoje. Não pode ser mais divertido. Vou ter que gravar 2 lives, acho. E eu falei, nossa, Access, consciência, falando sobre entidades. Fiquei no mínimo curiosa. E a minha facilitadora linda, maravilhosa, que tava me dando fundamento, que era, na verdade, era o casal, né? O Maurício e a Cíntia Rondelli. Ela falou assim, nega, eu vou facilitar entidades aqui em fevereiro, não sei o que lá tal. Vem pra essa classe. Venha. E, cara, na hora eu falei assim, óbvio que eu vou fazer essa classe de entidades. Nem sei do que é, mas me mexeu assim, ó, do jeito que eu tô agora. Toda arrepiada. É o nosso ser. Isso é o nosso ser falando assim, isso é verdadeiro pra você, tá? E eu falei, porra, com Access, com tudo que Access oferece de ferramentas, não sei o que lá tal, vou destruir, descriar todos esses medos que eu tinha de fantasma, não sei o que tal, porque isso não existe. Tam, tam, tam. E o que é a classe de entidades? Oi, Má! Ó quem chegou! Aniversariante do dia! Ó, filha! Oi! Aqui a gente não mia com ela, tá, gente? Porque ela é um unicórnio. Oi! Filha! É, quem tá fazendo aniversário hoje? Quem tá fazendo aniversário de 2 aninhos? Fala, oi, gente! Vim dar um oi aqui porque hoje é meu dia. A bunda. Gente, eu não aguento. Volta, foco. O que é a classe de entidades? A gente chega e a gente aprende já no fundamentos, não sei o que lá. Na verdade, a gente já começa a aprender em barras, mas é mais no fundamento que a gente começa a ter mais ferramentas e assim, vai destruindo os julgamentos que a gente tem de tudo, de projeções, as projeções, expectativas. Então, chega no começo da classe, geralmente o facilitador já destrói e descria toda e qualquer projeção, expectativa, conclusão que você tenha sobre o que vai ser a classe, sobre o que são entidades pra você, não sei o que lá tal. E eu já falei aqui várias vezes, na verdade eu falo de todas as classes, né, que barras mudou minha vida, fundamento mudou minha vida, entidades mudou mais ainda. São 2 dias e meio, na verdade, 1 noite e 2 dias. Agora, nessa temporada, olha ela aqui, gente, eu não aguento, não aguento. Nessa temporada a gente tá fazendo online, né, são 8 telecalls, 8 chamadas de 1h30. Tem manual, explicando cada tipo de entidade, não sei o que tal. E eu fui pra classe, não faço ideia do que vai acontecer. Tinham 20 pessoas na classe, só bruxo, lindo, maravilhoso. E de repente, a gente começa a desmistificar tudo que a gente aprendeu sobre fantasma, sobre entidade, sobre encosto, sobre obsessor, sobre não sei o que, e tirar todos os julgamentos e definições que a gente comprou e veio carregando de outras vidas também, sobre demônios, entidades, o que energia boa, energia ruim, né, fantasma, obsessor, né, que a gente coloca as entidades em caixinhas. E a gente recebe um manual falando disso tudo, de espíritos da natureza, de fadas, de entidades que a gente guarda no nosso corpo, tem apegos, e tanta coisa que a gente já sabe que faz parte da nossa realidade, mas nunca ninguém explicou pra gente. Pelo contrário, quando a gente era pequenininha e batia altos papos, como diz a Ivana aqui, batia altos papos com as entidades, a gente foi bloqueada de fazer isso. Porque as pessoas tinham vários julgamentos sobre isso. Eu não aguento, gente. Vou até ficar de ladinho assim. Vários julgamentos do que é conversar com entidades e anjos, seres de luz, não sei o que tal. E entidade nada mais é, gente, do que uma identidade que a gente tem. Então, por exemplo, hoje eu sou um ser infinito dentro do corpo da Silvia Zanata Giannini, 43 anos de idade, tá? Essa é a minha identidade, essa é a entidade que eu sou hoje. Quando eu desencarno, quando eu escolho diferente e saio desse corpinho lindo que eu criei, eu sou a entidade daquela minha última identidade que eu tava. E dependendo de como é o estilo de morte, não sei o que, tem gente que tem mortes um pouco mais, né, em massa, por exemplo, acidente de avião,
overdose, tem várias entidades que saem do corpo que nem sabem que saíram do corpo. E um exemplo muito claro disso, vocês assistiram Sexto Sentido, do Bruce Willis, muito tempo atrás, que ele estava morto e ele não sabia. Né? E a criança via ele, interagia com ele, a criança, né? E daí no final pra quem não assistiu, sinto muito, do final do filme, ele percebe que ele não é mais aquele ser, que ele não tá mais vivendo, na verdade, né? Naquela realidade. E ele ficava puto, porque ele achava que ele tava vivo, ele não sabia que ele tinha morrido, e ele ia pro trabalho, ele interagia com todo mundo, só que ninguém interagia de volta. E quantas das entidades que estão aqui com a gente, na nossa realidade, que tem várias, tá, gente? 2/3 da população é sem corpinho. Vou falar bem baixo aqui pra não assustar ninguém. Tem muito mais sem corpo do que com corpo, tá? Muitas dessas entidades não sabem nem o que aconteceu e estão aqui ainda. Agora eu saí, eu vou ficar aqui. Estão aqui ainda, ou pra comunicar alguma coisa pra gente, ou elas só precisam de um oi. Aí elas vão embora. Ou tem algumas que querem presentear a gente. Tem algumas que estão aqui porque querem ver o neto crescendo e já não fazem mais parte dessa realidade, que é ajudar com a vida do neto. Tem várias situações, gente. E a classe de entidades, ela traz, como todas as classes de Axis, ferramentas para que a gente se comunique, saiba e traga muito mais facilidade na nossa realidade, porque, vamos combinar, os seres estão aí. Estão. Então, como seria a gente ter ferramentas para lidar com tudo isso? Ah, entendi agora o que veio. Como seria ter ferramenta, facilidade para lidar com as entidades? E perceber que nada, nem ninguém pode te fazer absolutamente nada na sua realidade se você não permitir. Então, assim, eles não podem fazer nada para nos prejudicar, não podem fazer nada de mal com a gente se a gente não permitir. Então, quanta potência a gente estava escondendo de conversar com as entidades, com os implantes que a gente comprou sobre entidades. E como seria a nossa realidade se a gente tivesse ferramentas para lidar com isso? E ter ferramenta, gente, não é trabalhar com as entidades não, tá? As entidades estão aí. Como seria não tô afim de ter esse povo em volta de mim e saber como lidar com isso? Não precisa ser trabalhar com isso. E entidade, gente, é tudo que tem uma definição. Entidade não são só seres sem corpos. Nós somos entidades. Entidade Silvia, como eu falei aqui. Entidade manteiga. Entidade meu sanduíche. Entidade o cabelo da Silvia. Entidade empresa. Entidade apartamento. E tudo é consciência. E a gente pode conversar com tudo. E não só facilitar a nossa realidade, como dessas entidades também, e trazer contribuição para o reino de nós. E como seria ter essa facilidade, ter essas ferramentas? E quando eu falo que mudou a minha realidade, a classe de entidades, é isso, gente. Eu fui achando que eu ia, me livrar de todas as entidades. Não, pelo contrário. Eu tinha muita potência nisso. Quando eu falava que eu morria de medo de gato, quando eu era pequena, não, até 7 anos atrás, na verdade, eu falava que eu tinha pavor de gato. Hoje eu tenho 3. Porque eu sabia que os gatos viam espírito, como se, né, gato preto, então, né, viam espíritos e lidavam muito facilmente com tudo isso. Eu falei, gente, eu moro sozinha. Vou ter um gato comigo? Ferrou. Vai que o gato vê alguma coisa e eu tô sozinha lá. Sério mesmo, gente? Sério mesmo? Quanta potência eu tava escondendo ali? E eu já tenho 3 gatos e eles trabalham comigo, com as entidades, e é fantástico. E é surreal. Eles também são entidades. E não só isso, gente. A gente aprende que a gente tem uma equipe de trabalho. E como trabalhar com a nossa equipe de trabalho.
que é linda, maravilhosa. Isso tudo que ninguém nunca ensinou pra gente, pelo contrário, a gente sempre comprou implantes para mascarar toda essa potência que a gente sempre teve com as entidades. E depois que a gente começa a conversar, interagir, contribuir e cooperar com as entidades e receber muito das entidades, a nossa realidade começa a fazer uou, 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 uou. Porque muitas delas, inclusive, estão aqui para nos presentear, para fazer parte. E não é sair limpando facilidade para a entidade. E outra, tá? Muita gente escuta, eu vou ter as ferramentas para facilitar a entidade, para me livrar da entidade. Não é para livrar da entidade. E as entidades, como nós, têm livre-arbítrio. Então, as ferramentas só funcionam se elas estiverem dispostas a escolher diferente também. Tá? Não é que eu vou usar, eu uso as ferramentas, sai todo mundo vai. Não, as entidades têm livre-arbítrio também, tá? A gente está facilitando para que elas tenham outra escolha, mas quem escolhe é elas. Quem escolhe são elas, né? Então, como seria você ter essa caixinha de ferramentas, gente? Nossa, era outra coisa que eu ia falar completamente diferente aqui. Como seria você se empoderar de tudo que você já sabe, que faz parte da sua realidade, e começar a receber dessa comunicação com todos os seres, naturezas, plantas, animais, entidades, empresas, tá? A gente não fala de fantasma na aula, a gente fala de tudo que tem consciência. Entidade é tudo que tem uma definição, pode ver no dicionário. Muitas empresas, né, quando a gente fala de empresa, a gente fala de entidade. É isso, tem uma definição, é uma entidade. Como seria pedir contribuição para sua impressora, para o seu celular, conversar com tudo e todos e receber tudo de todos? É isso. Essa é a mágica do conversando com as entidades. E daí o que acontece? Que faz parte do que eu ia falar hoje. Não é que eu fiz a classe e minha vida fez uó. Não. Eu usei as ferramentas. Todos os dias eu escolhia. A classe me trouxe consciência e clareza e ferramentas para eu fazer outras escolhas. Para eu receber as milhões de possibilidades que o universo já estava me apresentando. E usei, gente. Usei e eu passei por vários níveis de conversando com as entidades. E hoje, trabalhar com as entidades é a coisa mais simples do universo para mim. Não tenho clareza total. Confesso total para vocês que ainda tem algumas coisas que... E eu vou para a pergunta. Que ferramenta eu posso utilizar aqui? Que ferramenta eu posso ser aqui? E como seria você se abrir para esse mundo que já está disponível para você e começar a receber a comunicação, os presentes, a diversão que a gente pode ter com eles? Como seria se divertir com isso? E se isso é um chamado para vocês? Eu ainda estou sem data, porém essa live acabou de me falar que a classe já está criada. Então agora, hoje é dia 20, logo eu vou lançar essa classe aqui, online, por enquanto. E o que mais é possível, gente? Como seria tirar todos os julgamentos, projeções, expectativas, conclusões, rejeições, separações que a gente tem sobre o que é entidades e começar a se divertir com isso? Se você sentiu o chamado, tá interessado? Me manda uma mensagem. É lindo, gente. É simplesmente maravilhoso quando a gente
sai desse veneno de projeções, expectativas, conclusões, rejeições, medos, controles e tudo mais, e começa a receber de tudo e todos, de verdade. E é isso que mudou minha vida. A minha escolha e o meu uso das ferramentas. É isso, meus amores. Quem acha que tem algo aí, percebe o chamado. E a gente vai conversando, tá bom? Lembrando, espelho meu todos os dias às 8 horas da manhã. Estamos na metade do programa, está sendo cada dia mais gostoso de fazer, de se divertir e receber do espelho. Sempre é tempo de entrar. Quarta-feira que vem, classe de barras presencial aqui em São Paulo. E o que mais é possível? Beijos, meus amores. Deu um branco aí na galera. Tudo gente que já fala com a entidade nem reconhece. Como seria reconhecer e receber muito mais? Beijos, meus amores. E até qualquer hora.